Se um dos sócios da sua empresa some da operação, para de contribuir ou começa a atrapalhar o negócio, a maioria dos empresários faz a mesma coisa. Convoca uma reunião, informa verbalmente que o sócio está fora e simplesmente para de repassar informações e resultados para ele. Isso parece resolver o problema. Na prática, é o erro que mais gera passivo societário no Brasil. Porque a exclusão de sócio não é uma decisão de bastidor, é um ato jurídico com forma própria. E quando essa forma não é respeitada, quem sai vulnerável não é o sócio excluído, é a empresa. Esse problema aparece em três momentos típicos. Quando a sociedade perde a chamada affectio societatis, aquela relação de confiança mútua que justifica os sócios seguirem juntos. Quando um sócio minoritário se torna operacionalmente inativo, mas mantém participação no capital. Ou quando há conflito direto de interesses, com o sócio atuando contra o negócio. O impacto financeiro é real. Enquanto a exclusão não é formalizada corretamente, o sócio afastado continua tecnicamente com direito a lucros, a informações contábeis e, em muitos casos, com poder de voto. Ignorar isso não elimina o direito, só adia o problema para o momento mais caro possível, o da disputa judicial com a empresa já fragilizada. Na prática, veja um cenário comum. Uma sociedade limitada com 3 sócios. Um deles se afasta da rotina, para de participar de decisões, mas continua no contrato social. Os outros 2, cansados da situação, decidem seguir sem ele, param de convidá-lo para reuniões, deixam de repassar balancetes e informalmente trata a saída como consumada. Um ano depois, o sócio afastado aciona a empresa, e o argumento dele é simples. Nunca houve deliberação formal, nunca houve alteração contratual registrada e nunca houve apuração de haveres. Juridicamente, ele nunca deixou de ser sócio, com todos os direitos que isso implica, inclusive sobre os resultados do período em que foi ignorado. O Código Civil prevê 2 caminhos distintos e a confusão entre eles é a origem de boa parte dos problemas. O primeiro é a retirada, quando o próprio sócio decide sair. Nas sociedades por prazo indeterminado, isso pode ocorrer mediante simples notificações demais, com antecedência mínima de 60 dias, conforme o artigo 1029. O segundo é a exclusão, quando são os demais sócios que afastam alguém, por falta grave que coloque em risco a continuidade da empresa. O artigo 1085 exige que essa exclusão seja extrajudicial, deliberada por sócios que representem mais da metade do capital social, e, o ponto crítico, que o contrato social preveja expressamente essa possibilidade. Sem essa previsão contratual, a via correta passa a ser a judicial. Em ambos os casos, a lei trata o afastamento como resolução parcial da sociedade. A empresa continua existindo, mas o vínculo daquele sócio específico se encerra, com direito à apuração de haveres. O primeiro erro é tratar a exclusão como decisão informal, sem ata de reunião, sem alteração contratual e sem registro na junta comercial. Sem esse trâmite, para efeitos legais e perante terceiros, o sócio continua no quadro societário. O segundo erro é ignorar o contrato social. Se o contrato não prevê expressamente a exclusão extrajudicial por justa causa, os demais sócios não têm esse poder por conta própria. A exclusão, nesse caso, depende de ação judicial específica. O terceiro erro, e o mais custoso, é não apurar os haveres do sócio excluído ou retirante. Essa apuração, em regra, com base no valor patrimonial da empresa na data da saída, salvo disposição contratual diversa, é obrigação legal. E sua ausência mantém o passivo em aberto indefinidamente, corrigido e sujeito a juros. 3 critérios costumam definir se um processo de exclusão vai se sustentar ou vai ser revertido. Primeiro, a existência e a redação de cláusula de exclusão no contrato social. Sem ela, a via extrajudicial simplesmente não está disponível. Segundo, a comprovação documental da falta grave, e-mails, atas, relatórios financeiros. A alegação verbal de quebra de confiança não sustenta uma exclusão perante o judiciário. Terceiro, o direito de defesa do sócio antes da deliberação. O artigo 1085 exige que o sócio acusado tenha a oportunidade de se manifestar antes da Assembleia que delibera sua exclusão. Pular essa etapa é, isoladamente, um motivo suficiente para anular todo o processo. O ponto que mais gera prejuízo não é o erro no procedimento, é o tempo entre o afastamento informal do sócio e a formalização jurídica. Quanto mais tempo passa com a situação resolvida na prática, mas não no papel, maior é o valor a ser apurado nos haveres, maior o risco de o sócio excluído reivindicar participação em resultados que ele não ajudou a gerar, e maior é a chance de a empresa perder o argumento de justa causa, por simplesmente ter demorado demais para agir. Antes de qualquer decisão sobre afastar ou permitir a saída de um sócio, 3 perguntas precisam de resposta clara. O contrato social prevê a exclusão extrajudicial? Existe documentação que sustente a falta grave, se for o caso? E a apuração de haveres já foi estruturada com critério definido antes de qualquer comunicação ao sócio? Resolver essas 3 perguntas primeiro é o que separa uma saída de sócio bem conduzida que preserva a empresa de um processo que se arrasta por anos e custa muito mais que o necessário.